Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão, hein? Espero que esteja tudo bem. Gente, eu vou começar já pedindo desculpa porque essa rua tá uma barulheira hoje, mas também é segunda-feira à tarde, né? A gente quer o quê? Que a vida não faça barulho lá fora. Tem jeito, né? Então vocês me desculpa daí se eu ouvir qualquer coisa de esquisito, tá bom? Gente, segundo vídeo da minha série Pérolas da Pamela, tá? Mais um pedacinho da minha vida. E hoje, né, eu vou falar, assim como diz o título, sobre alcoolismo e agressão física, tá? É os temas que eu vou abordar no vídeo de hoje, tá? Desde já também quero pedir desculpa, gente, porque era pra ser um vídeo desse por semana e acabou que eu deixei o tempo passar e outras coisas vai tomando proporção na nossa vida, a gente vai deixando pra depois, vai deixando pra fazer o vídeo pra depois, e aí que só saiu agora. Tá? Mas eu demorei, mas eu tô aqui. Eu espero que vocês me desculpem se alguém ficou esperando, né? Por mais vídeos que dizem a respeito desses assuntos mais sérios. E eu acabei demorando um pouco pra vir contar mais um pouquinho, mais um pedacinho da minha vida. Mas aqui estou e vamos começar. Gente, no último vídeo eu contei onde eu nasci, um acidente onde a minha mãe veio a falecer e depois eu mudei aqui pra Americana, né? Aos 3 anos de idade eu vim morar pra cá junto com a família do meu pai, né? Os pais do meu pai, os irmãos do meu pai e cá estou até hoje, né? Eu moro aqui em Americana desde os meus 3 anos e meio, quase 4 e aqui tô, gente, adoro essa cidade, já me sinto americanense há muito tempo, né? E é daqui que eu vou continuar contando a historinha, tá, gente? Quando eu vim morar em Americana, eu era muito pequena, né? Não tinha muito noção das coisas, a minha realidade já mudou perto da realidade em que eu vivia lá em Goiânia, a forma com que eu vivia, as pessoas mudaram, né? Aqui é um tipo de pessoa diferente, com costumes totalmente diferentes do pessoal de lá. E aí a gente veio morar pra cá, junto com a família do meu pai, né? Depois que minha mãe faleceu. Aí eu contei também sobre a minha adoção, que eu adotei uma tia minha para ser a minha mãe, e ela aceitou, e é a minha mãe até hoje. Então, a partir de agora, quando eu falar mãe, é a minha mãe adotiva, tá? Que é a minha tia, a irmã do meu pai, quem me adotou, quem aceitou ser minha mãe. A partir do momento que eu cheguei aqui e pedi para chamar de mãe, ela deixou, e o restinho da história, como aconteceu, tem que assistir o primeiro vídeo, tá? Pra quem não acompanhou, tem no feed do Facebook e tem no YouTube também, tá bom? Que eu já pus lá. Eu vou abordar muito o assunto sobre alcoolismo nesse vídeo, tá? E o quanto que ter alguém na família é trágico, né? O quanto que a gente sofre pelo vício que outra pessoa adquire. Eu acredito que a pessoa que é alcoólatra também sofre muito, mas acho que todo vício é muito triste, porque as pessoas que estão em volta sofrem com a fraqueza da pessoa viciada junto, né? E o meu pai, ele era alcoólatra, tá? O meu avô também era, o meu pai era, eu sei que alguns tios também são bem fracos com bebida. E, enfim, é uma desgraça, gente, algo que destrói a vida. O meu pai, quando bebia, ele ficava extremamente agressivo, muito agressivo, né? E as brigas eram inúmeras. A gente tinha uma vida com medo, a gente vivia em constante medo da reação dele, do momento que ele ia chegar, do momento que iam começar as brigas. Eram brigas infundáveis. Eu não sei se você já teve a desventura de discutir com alguém alcoólatra, né? É uma briga que não tem sentido nenhum, né? Não tem por que começou e aquela coisa vai sendo alimentada pelo alcoólatra. E o meu pai, além de brigar, ele ficava super agressivo. Então eu cresci num ambiente familiar onde o alcoolismo era muito presente e era uma vida com medo, era uma vida insegura, né? Eu convivi com o meu pai até os 13 anos, que foi a época em que ele faleceu. E foram tempos muito difíceis, tempos onde a gente não vivia, onde a gente sobrevivia. Era um medo na porta todos os dias, né? Eu sempre fui uma criança muito ativa, eu sempre fui muito moleca, eu sempre gostei muito de brincar na rua. Meu pai não podia nem sonhar que eu tava na rua brincando, né? Claro que ele não deixava. Mas a rua de casa era a penúltima rua do bairro e a minha casa era a última casa da rua. E logo em seguida tinha um pasto enorme, era um pasto, parecia uma fazenda, né? Era um finalzinho de bairro ali, não passavam muitos carros naquela época. Hoje em dia a gente não consegue de jeito nenhum deixar nossa criança brincar na rua.
Mas naquela época a gente tinha muito essa liberdade de brincar de esconde-esconde, de jogar bola, de brincar de pega-pega e de subir em árvore. Então a minha infância foi muito feliz por conta disso, né? A rua da minha casa era uma rua onde tinha muitas crianças e eu conhecia todas elas, né? Então eu tive uma infância muito feliz, da porta da minha casa para fora, vamos dizer assim, né? Dentro de casa a minha realidade era bem difícil, mas graças a Deus minha mãe sempre me encobertou e sempre permitiu que eu vivesse intensamente as minhas amizades e a minha infância. Ela me deixou brincar, ela me deixou viver a parte boa da infância, que era estar ali na frente de casa, junto com os amigos, fazendo arte, enfim. Eu fui uma criança muito arteira, gente, até gato eu cheguei a levar pra escola. Eu achava bichinho que as pessoas abandonavam e eu pegava pra me cuidar e eu escondia na frente de casa, dentro de móvel velho, dentro de caixa. Eu era muito arteira. Quem me conhece sabe o quão arteira eu era. E realmente era muito feliz a realidade fora da minha casa, porque dentro era uma vida com medo. Quando não tinha briga com meu pai, era o meu avô que dava trabalho por conta do alcoolismo. E era uma vida muito com medo, né? Medo do momento que ia chegar, dava 5 horas da tarde, minha mãe me buscava na rua, me chamava pra dentro, tomava banho, jantava rapidinho e já queria ficar quietinha no meu canto, porque eu sabia que na hora que ele chegasse e ele me chamasse, eu tinha que ir. Eu não tinha pra onde correr. A minha esperança era que na hora que ele chegasse eu já estivesse dormindo pra não ter que atendê-lo, pra eu poder ficar quietinha no meu canto. Porque quando ele me chamava eu tinha que ir. E aí eu teria que fazer de tudo pra ele ficar satisfeito comigo, né? Porque se por qualquer razão ele ficasse infeliz comigo, ou com uma resposta que eu desse, ou uma atitude que eu tomasse, um comportamento que ele não gostasse, era o motivo que ele precisava para me agredir fisicamente, né? Já apanhei muito de cinta de tudo quanto é forma, cinta comum, de couro, cinta com tarraxinhas, com várias cintas, entende? Ah, mas Pamela, eu também já apanhei cinta quando era pequena, e nem por isso eu acho que foi uma agressão, que foi um espancamento. Mas presta atenção, gente, é a forma com que vem a correção. Embora hoje a gente sabe que bater na criança é errado, é considerado crime, eu acredito que a vara, ela endireita, sim, né? Quem me conhece sabe que essa questão do certo, do errado, o educar, o ensinar a criança aquilo que é errado é meio complicado. A minha ideologia de educar é o seguinte: como você vai saber que o que você está fazendo errado se o erro não te gera dor? Porque quando eu erro, quando eu sei que eu estou errada, eu sinto um arrependimento. E o arrependimento, ele gera tristeza, né? Mas isso é outro assunto, eu não quero entrar nisso agora. E aí que a criança, ela não sabe que o que ela tá fazendo é errado. Então tem que ter uma punição. Pode ser uma varadinha, pode ser uma conversa dura, né, que atinge ali o emocional da criança, pode ser um castigo, perder alguma coisa, né, perder um privilégio, né, para que ela aprenda que aquilo que ela fez é errado. Mas de qualquer forma, a gente tem que gerar algum tipo de dor para ensinar que aquilo é errado. Porque quando a gente erra e nada acontece, então tá tudo bem, eu posso fazer de novo. É por aí a minha percepção. E a forma com que ele achava que estava corrigindo, e das coisas que ele estava corrigindo, estava errado, né? Quando meu pai me chamava, ele estava com aquela voz de bêbado, os assuntos horríveis, assuntos sem pé nem cabeça, e ali ele ficava me alugando boa parte da noite, perguntava coisas da minha mãe que tinha falecido, coisas que tinham acontecido que eu já não me lembrava mais, porque eu era muito pequena, eu tinha apenas 3 anos, não tinha como saber. E aí qualquer coisa que eu falasse talvez um não, nossa pai, não lembro, já era motivo suficiente para eu mostrar desamor, ou então para ele repudiar e já querer me bater, né? Eu já apanhei por cada motivo, gente. Eu já apanhei por não ter penteado o cabelo, por, sei lá, ter esquecido de escovar o dente, por ter pintado meu cabelo de papel crepom, numa das brincadeiras de infância. Já apanhei por motivos que eu já tinha apanhado, né? Já apanhei por não responder o que ele esperava que eu respondesse, né? E a minha mãe, minha tia, que é a minha mãe, a irmã dele, ela sempre me defendeu, né? Quantas e quantas vezes ela não intervia, ela não entrava no quarto, comprava briga com ele, pra ele não me bater, pra ele não me judiar, e aí a briga virava pro lado dela, né?
Quantas vezes ameaças de socos e socos reais, ameaças com faca, brigas com faca. E numa dessa, eu escondida dentro do guarda-roupa da minha mãe, esperando a briga passar, pedindo a Deus para que aquilo acabasse, sabe? Quantas e quantas brigas separada por polícia, onde o vizinho tinha que chamar a polícia, ou a gente dentro de casa chamava a polícia escondido. A minha casa era a última casa da rua, então de frente de casa era um pasto. Quantas vezes policial com farolete procurando meu pai, que no que viu a polícia chegando fugiu, e os policiais procurando ele para levar para dormir no posto policial, porque senão a gente não tinha paz. Eram brigas imensas, brigas que duravam 3 dias, 4 dias, e que nesses dias a gente tinha que dormir na casa de parente, porque a gente não sabia como ele ia voltar, né? Então a gente tinha medo de morrer, medo dele estar armado, medo de ele fazer alguma coisa contra a gente. Era uma vida infeliz, constante dor, constante medo, e um medo que a gente não sabia quando ia ter fim, né? O meu pai também tinha o costume de me fazer escolher a cinta com que eu ia apanhar, né? Ele tinha lá uma meia dúzia de cinta em que ele estendia uma a uma na cama e ele me fazia escolher com qual que ele ia me bater, porque se eu não escolhesse, ele ameaçava bater com todas, e algumas vezes até batia. Era uma vida, gente, que a gente não tinha esperança de um futuro, a gente não conhecia a outra realidade, uma vida sem a expectativa de não ter medo. Era bem ruim, sabe? Era bem ruim. Eu sempre fui uma criança que achava que todos os pais eram bravos, né? A minha realidade na minha cabeça era que todo pai era bravo, que todo pai batia. A minha figura paterna era totalmente agressiva, né? Quando eu me imaginava adulta, eu sempre me imaginei mãe e de uma menina, mas eu nunca consegui imaginar uma figura masculina como pai, porque eu não queria ninguém como ele. E eu imaginava que todo mundo fosse como ele, né? A agressão física, ela deixa marcas e sequelas na gente, como se a gente fosse fraco, sabe? É como se a gente tivesse dado permissão para aquilo, ou então algumas das vezes a gente acredita que a gente merecia aquilo. Eu fui crescendo um pouco antes dele morrer, né? Eu não vou contar aqui como que foi o falecimento dele, que é outra partezinha da minha história, mas era uma época em que eu era pré-adolescente, né? Eu tinha 13 anos e eu já não sabia mais identificar o meu sentimento por ele, porque foram tantos anos de maltrato, de maus tratos, né? Não só eu, mas a minha família toda. A minha avó sofria muito com isso, a minha mãe, que é minha tia, né, que é a irmã dele, todos nós sofríamos muito, mas eu acredito que mais eu e a minha mãe, né? Talvez essa é a minha percepção, porque nós duas éramos muito atingidas diretamente com a agressão, né? E ela sempre interveio, gente. Eu lembro de uma vez que ele estava tentando entrar no quarto da minha mãe, eu estava lá. Eu era muito pequena, não devia nem ter 10 anos ainda, acho que devia ter uns 8, 9 anos. E ele bêbado daquele jeito, e eu desesperada, querendo me esconder dele. E na época minha mãe não tinha guarda-roupa, que eu costumava me esconder dentro do guarda-roupa, né, quando ele chegava. E eu me escondia dentro do guarda-roupa, por quê? Por conta desse episódio, que antes da gente ter um guarda-roupa, minha mãe tinha uma mesa de costura. E essa mesa, ela era bem comprida, sabe? Mesa de corte, uma mesa comprida, onde a gente coloca os tecidos para riscar o molde da roupa e cortar. A minha mãe tinha uma mesa dessa, e na época a gente não tinha guarda-roupa no quarto. Então o que ela fez? Ela pegou essa mesa, né, encostou a parte de cima da mesa, onde a gente coloca as coisas, na parede, e os pezinhos da mesa ficaram para fora assim, né? Aí ela pegou um tecido, envelopou de tecido essa mesa, e aí dentro do tecido ali, por dentro, ela fez aquilo ali de guarda-roupa naquela época. E o meu pai me querendo me pegar, eu não lembro por qual motivo, eu lembro que ela na porta barrando ele, não deixando ele entrar, e eu peguei e me escondi nessa mesa, debaixo dessa mesa, né, que foi feito um guarda-roupa ali, improvisado. E ali eu pedia pra Deus pra que ele não me achasse, sabe, e não deixa ele entrar, não deixa ele entrar, só que mesmo assim ele entrou. E aí ele começou a me procurar atrás da porta, me procurar debaixo da cama, e aí ele veio com tudo e abriu aquele tecido, né, que tava me escondendo. E eu lembro que ele olhou nos meus olhos, gente, e ele não me viu. Naquele momento, assim, eu lembro do gelo, parece que eu sinto gelo aqui dentro, sabe? Dele abrindo a cortina, me olhando nos olhos.
E ele não me viu, ou fez que não me viu, mas eu creio, eu sinto muito a presença de Deus quando eu lembro disso, sabe? Eu sinto que foi livramento de Deus, eu sinto que Deus me cobriu ali naquele momento e não deixou com que ele me visse. Porque eu acho que se ele tivesse me visto, gente, ele ia acabar comigo. Ele ia acabar comigo. E eu não lembro o motivo, não lembro se ele estava bravo por alguma arte minha. Eu só lembro da minha mãe me defendendo muito e eu escondida ali debaixo daquela mesa e pedindo pra Deus não deixar com que ele me visse. Ele realmente não me viu. Depois daquilo, depois de um bom tempo, minha mãe comprou um guarda-roupa e eu sempre me escondia. Sempre que possível, eu me escondia dentro do guarda-roupa. Quando não dava, eu tinha que encarar, sabe? E sempre ficar em alerta para que eu respondesse as coisas da forma que ele queria, pra amansar a fera, sabe? Para que ele não ficasse bravo comigo e não quisesse me agredir. Às vezes eu conseguia, às vezes não. Às vezes levava horas de conversas longas e enfadonhas e cansativas com uma pessoa totalmente transtornada, uma pessoa totalmente alcoolizada e alucinada, e é um horror. Era um horror, gente. Até hoje eu tenho muita dificuldade para conversar com quem está alcoolizado. Eu não converso, tá? Eu não converso. Pode ser um bêbado na rua, pode ser um amigo meu. Se tiver embriagado a um ponto de não estar falando mais coisa com coisa, de não estar mais consciente, de estar totalmente alterado, provavelmente eu vou me retirar. É mais forte do que é uma coisa que ficou, né? O que adianta eu falar alguma coisa ali? A pessoa não tá nem me escutando mais, tá? Ela e a consciência dela alterada ali. Então eu não me envolvo. Pode ser amigo meu, tá junto todo dia. Se tiver alterado, eu já não considero mais como a mesma pessoa. Tá? E eu não sou contra quem bebe, não. Imagina, eu adoro um vinho, comer uma pizza, um queijo, tomar um vinho, né? Vivo fazendo esquadrê com a Tamires, mas é muito difícil me alterar. Já aconteceu? Já, mas você pode ter certeza que eu não dou trabalho pra ninguém. É muito ruim a dependência. Eu sou contra a dependência, eu sou contra o vício, né? A permanência, né? Não saber viver sem estar alterado. É uma doença realmente, e destrói a vida, não somente a vida da pessoa em que tem o vício, mas das pessoas que estão em volta também, e isso é muito injusto, né? A conclusão sobre uma criança que cresce num ambiente onde tem muita violência, a gente é totalmente inseguro. Eu acredito que uma criança que não tenha a figura paterna correta, o que a figura paterna ela representa, gente? O homem, o pai, ele sempre vai representar a segurança e a estabilidade da casa, né? É o porto seguro, é o ponto forte, né? Eu cresci totalmente insegura, né? Totalmente insegura. A parte racional de dentro de um lar geralmente vem do pai, mas de um pai, né? De um pai bom, um pai que tenha consciência das suas responsabilidades e do pai que ama o filho, né? Isso que eu tô falando, gente, não é o meu achar, tá? Isso daqui é cientificamente comprovado, de que pessoas que são criadas com o pai presente, né? Crianças que são criadas com o pai presente, elas são muito mais seguras, muito mais confiantes em si mesmas, tá? Isso não é eu falando. Então eu cresci nessa questão, né, de estar sem o pai, ou de ter um pai abusivo, um pai alcoólatra, um pai agressor. Eu cresci totalmente desconfiada do sexo oposto, desconfiada do homem, né? Eu sempre cresci insegura, sempre fui muito medrosa em questão de relacionamentos, tá? Sempre fui. Uma das certezas que eu tinha é que pra minha vida eu não ia querer ninguém que tivesse algum tipo de vício, porque eu não queria correr o risco de sofrer as mesmas coisas, né? E muitas das vezes acontece, a gente acaba procurando o mesmo tipo de pessoa para se envolver, mas Deus foi tão bom comigo que ele viu o meu desespero e me enviou uma pessoa maravilhosa, que é o meu marido, né? Ele é uma bênção na minha vida, graças a Deus não tem nenhum tipo de vício, tem outros defeitos, né? Mas nada que eu não consiga suportar, né? As qualidades são bem melhores do que os defeitos, e bem maiores, as qualidades são bem maiores do que os defeitos, né? Como não foi o caso do meu pai. O meu pai, ele chegou num extremo onde que antes dele falecer, eu não tinha a coragem de pedir misericórdia a Deus pela vida dele, né? Não que eu desejasse que o meu pai morresse, mas eu tinha muito medo de ser responsável
por aquele sofrimento continuar, né? E foi muito triste o fim dele, porque morreu jovem, morreu cedo, sabe? E é claro que eu tinha a esperança de que houvesse uma mudança, que ele largasse tudo, que ele ficasse sóbrio, que ele fosse para a igreja junto comigo e com a minha mãe, mas ele não quis isso para a vida dele, né? Ele não teve forças para querer uma intervenção, para tentar mudar. A vida dele foi aquela destruição, um abismo depois de outro abismo, até definhar, até que chegasse o fim, né? E, enfim, a gente não tem o poder de mudar a vida de outra pessoa. A gente tem o poder de mudar a nossa própria vida, e mesmo assim, às vezes é muito difícil. Tem coisas na minha vida que eu não consigo mudar sozinha, que eu clamo a Deus e peço para que Ele me ajude, porque às vezes são coisas que me fazem mal na minha vida, e eu não tenho controle para mudar. Mas o Senhor me dá graça, me ajuda a tirar tudo aquilo que me faz mal, e me renova a cada dia, sabe? Mas como que eu posso mudar a vida de uma terceira pessoa? Como eu posso querer mudar a vida do meu marido? Como que eu vou querer mudar a vida da minha filha, da minha mãe, do meu pai? Não tem como. Se a pessoa não quer mudança, ela nunca vai mudar. A pessoa tem que querer a mudança. Não é só precisar da mudança. Além de precisar, ela precisa querer, né? Ajuda, ela não é para quem merece. Ela é para quem quer. Você tem que merecer, mas você tem que querer mudar também. Senão, trabalho em vão, sabe? Senão é só desgaste físico para quem está prestando ajuda, sem ver resultado nenhum. Então, gente, essa é mais um pedacinho da minha história, tá? Sobre o meu relacionamento com meu pai, sempre foi conturbado, tá? Meu pai, infelizmente, eu não tenho lembranças boas dele hoje, né? O que eu lembro de bom era que as raras vezes que eu via ele sóbrio, era pela manhã, né? Antes dele ir pro serviço. Então ele deixava às vezes R$1 pra mim em cima da cômoda do quarto dele, ou ele me dava um beijo, deixava um dinheirinho pra cantina e ir embora, ou então eu indo pra escola, passava pra dar um beijo nele na oficina, pedia R$1, era sempre pra pedir um dinheirinho pra levar pra escola. E eu sabia que nesse meio tempo, de manhã até a hora do almoço, era o horário que eu pegava a lição. E depois já não seria mais ele, né? Seria qualquer outro ser maligno enfiado ali dentro, né, tomando conta da vida que era para ser dele, e que não era ele, gente. Mudava num grau, a fisionomia dele mudava, sabe? Você olhava para a pessoa e você não a reconhecia mais. Tamanho era o grau do alcoolismo que ele tinha, né? E é tão grave, é tão forte que às vezes eu sonho com ele, e eu sonho sempre que ele tá voltando. A sensação é uma sensação de perseguição, é uma sensação de que ele vai me bater, que ele vai me machucar, e que eu preciso ficar quietinha, e que eu preciso me esconder. É sempre essa sensação quando eu sonho com ele, quando porventura eu sonho, já acordo repreendendo todo o mal, porque eu sei que aquela pessoa não era ele, né? Era o que tomava conta, era a possessão que ele tinha por conta do alcoolismo, enfim. Era um inferno, né? Só quem viveu, só quem vive com alguém dependente químico ou com alcoólatra sabe o que eu tô falando, né? Mas eu quero pedir pra você que não desista não. Não desista dos seus sonhos, se você vive algo parecido com o que eu vivi. O que eu tenho pra falar pra você é que tudo nessa vida passa, tá? E que a tua felicidade, ela depende de você e de mais ninguém. Eu sei que é difícil acreditar nisso, vivendo as coisas que talvez você esteja acreditando. Mas existem forças muito maiores do que toda essa tristeza e toda essa tragédia. Eu sei que você não escolheu isso para a tua vida. Então faça as escolhas certas para que você não sofra por muito mais tempo, né? Família a gente não escolhe, mas todo o resto a gente pode escolher. A gente não escolhe como a nossa vida começa, mas a gente pode determinar como vai ser o fim, né? Como vai ser o daqui em diante, tá? E faça escolhas boas. Se precisar de mim, eu tô aqui. Converso super abertamente sobre qualquer tipo de assunto. Esses assuntos traumáticos, esses assuntos mais emocionais, tá? Conta comigo pra tudo, tá? Quero dizer pra você que existe um Deus que se importa, que você não tá sozinho, tá? Basta você pedir ajuda pra que o teu coração seja guardado de todo o mal que esse ambiente traz, sabe? E é isso, gente. Deixa eu parar por aqui, que aqui no meu visor tô vendo que já tá quase 30 minutos de vídeo. Tem muito mais coisa pra falar. Eu tô tentando enxugar ao máximo, sabe? Mas aos pouquinhos vocês vão vendo porque que eu sou uma pessoa improvável. Improvável de dar certo. Foram muitas coisas que foram acontecendo no decorrer da minha infância e adolescência.
né? E que se não fosse a intervenção de Deus, da minha fé em Jesus Cristo e do meu amor por Ele, eu não sei se eu estaria aqui não, viu? Acho que já tinha dado era cabo da vida e já acabado com todo o sofrimento de uma vez. Mas enfim, gente, um beijo, até o próximo vídeo. Eu prometo que eu não vou demorar pra pôr outro vídeo, tá bom? E é isso, até mais. Tchau!